A paz do Senhor. Essa foi a pergunta que me fizeram. A letra pode matar? Bem, convido para que vocês acompanhem o texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nesses tempos em que estamos vivendo, é importante esse despertamento para a letra que mata, para o Espírito que vivifica, porque a morte está na letra, mas a vida está no Espírito. O Evangelho de Cristo é simples, quem complica é a letra. A letra é a confiança do homem em sua própria capacidade. A letra é a formação acadêmica que forma mestres, doutores em divindade. A letra é a teologia universitária que complica a simplicidade do Evangelho de Cristo. A letra é o conhecimento humano escrevendo outro evangelho, um evangelho que mata, outro evangelho, se bem que é o mesmo, porém explicado com letra e não com a revelação do Espírito Santo. Veja o que está em Gálatas, aqui em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6 e 7. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vejam que aqui está registrado em Gálatas um outro evangelho. O apóstolo São Paulo, ele adverte, se bem que não é outro, é apenas a deturpação do evangelho de Cristo para iludir, para enganar, para ludibriar. Então observe que há necessidade de você prestar atenção no que diz a palavra do Senhor. Outro evangelho que apresenta um falso Jesus, um outro texto que diz que é um falso espírito, um falso evangelho, um outro Jesus sendo apresentado. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 4, o texto diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então aqui trata de outro Jesus, outro Espírito, outro evangelho, e é o que nós temos visto hoje no meio cristão, um outro Jesus sendo pregado, diferente do que eu encontro na palavra, um outro evangelho sendo apresentado para o povo, um evangelho de facilidades. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos tomar cuidado, porque esse outro evangelho, ele vem apenas com letra, mas o Espírito está de fora. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra é o conhecimento fora da sabedoria de Deus, conforme está em Provérbios. Qualquer conhecimento fora da sabedoria de Deus é loucura, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, enquanto que para o homem natural a sabedoria de Deus é loucura. A letra é o conhecimento humano que apresenta um evangelho filosófico, científico, deturpado, é um evangelho matemático. A letra é o evangelho da conveniência, daquilo que vai atender à necessidade das pessoas. Nós vemos pessoas deixando uma igreja que prega a verdade, uma igreja que ensina o correto, para procurar uma igreja
conforme a sua necessidade. Então o Evangelho passa a não ter efeito, porque o Evangelho do Senhor é uma espada de fio afiado, mas é uma espada de dois gumes, que corta para um lado e corta para o outro. O Evangelho de Cristo não é uma faca cega, o Evangelho de Cristo é uma espada aguda afiada, que corta para um lado e corta para o outro lado. Qual a finalidade do Evangelho de Cristo? Nos lapidar, nos preparar, nos transformar, nos modificar. A letra é o Evangelho do descompromisso. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito revela o Evangelho que salva o homem da sua condenação. O Evangelho de Cristo é simples, o Evangelho da salvação, conforme nós temos ensinado, conforme nós temos aprendido. É o Jesus que salva. Então, se você quer ser salvo, você precisa aceitar a Jesus como Senhor e como Salvador, porque o Evangelho de Cristo é isso, o Evangelho verdadeiro é isso, é você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e não como algumas igrejas apresentam, apenas Jesus como Salvador. Esse é o Jesus pós-moderno, o Jesus que só salva. Mas nós precisamos entender que para aceitar a Cristo, eu preciso recebê-lo como Senhor da minha vida. Então muitos querem apenas Jesus como o seu Salvador, mas não permite que Jesus interfira no seu dia a dia. Jesus não dirija a sua vida. Para quem quer morar no céu, precisa aceitar o Jesus que salva e o Jesus que é Senhor. Jesus salva e é Senhor. Então, um outro aspecto é, além de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, é andar em santidade. Então, a vida muda de uma pessoa conforme ele aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. O Espírito de Deus o preenche e vai transformando a sua vida, fazendo dele uma nova criatura. Então, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, andar em santidade e depois acreditar no arrebatamento, na promessa do Senhor que Ele há de vir. Então é preciso que você acredite que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Sim, é simples assim. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Acredite no Evangelho da simplicidade, acredite no Evangelho claro e simples. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser doutor, você não precisa de conhecimento profundo, você não precisa de letra, você precisa do Espírito Santo te revelando a palavra, porque hoje o Evangelho é pregado apenas por conhecimento humano, capacidade humana. Nós precisamos da revelação de Deus. O apóstolo São Paulo simplesmente, ele abriu mão de todo o conhecimento que tinha, e esse conhecimento humano, e que era grande, ele o tinha como esterco, porque agora passou a ter como principal na sua vida a revelação que vem do Senhor, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A mensagem para cada um é: aceita a Jesus como Senhor e Salvador, anda em santidade na presença do Senhor, intimidade com Deus na sua existência e acredite sempre no arrebatamento. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Bem, amigos, aqui estamos nós dando sequência a esta palavra sobre a letra mata. E é fundamental para o entendimento dessa nossa missão, desse movimento de reação, para compreender que a letra mata e o Espírito vivifica. Como que você olha para a igreja nos dias de hoje e vê um estado caótico? Por que chegou a esse caos? Aparentemente muito bonita, mas espiritualmente muito pobre. Porque a letra tomou conta do ambiente da igreja e deixou-se a espiritualidade para segundo plano. Então, a letra mata e
e o Espírito vivifica. É preciso trazer de volta a presença do Espírito Santo de Deus com seus dons, com suas manifestações, para o avivamento acontecer. Nós tivemos a reforma, e essa reforma hoje está entrando dentro das igrejas, mesmo as igrejas chamadas pentecostais, porque existe um grupo querendo trazer de volta a reforma. A igreja da reforma, chamada de Sardes, ela já ficou lá para trás, porque depois dela veio Filadélfia, a igreja do avivamento. E agora estamos na era da última igreja, que é a chamada de Laodiceia. E é esta igreja que nós estamos vendo em formação neste momento. Só que é uma decisão minha fazer parte da igreja de Laodiceia ou permanecer como um cristão Filadélfia. E eu, claro, optei por ser um cristão Filadélfia, porque Laodiceia é uma igreja reprovada, mas é a igreja do dinheiro, é a igreja que diz que sabe se vestir, é a igreja que sabe, que diz que tem visão, mas quando você lê a carta em Apocalipse, no capítulo 3, você vai verificar que Laodiceia é uma igreja reprovada. A última igreja, depois dela, não tem mais igreja, porque a igreja será arrebatada. Uns vão subir, mas outros vão ficar. E eu chamo a sua atenção, porque o que está matando a igreja é a letra, é o conhecimento humano. Nunca se valorizou tanto a teologia no meio da igreja, o conhecimento no meio da igreja, mas os homens espirituais estão sendo esquecidos. Se não tiver conhecimento, não tem espaço na igreja. Afinal de contas, você já ouviu alguém dizer para você que a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? Hein? As Escrituras contêm a palavra de Deus ou as Escrituras são a palavra de Deus? Aí que está um detalhe. Para quem tem letra, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas para quem tem o Espírito, a Bíblia é a palavra de Deus. As Escrituras são a palavra de Deus. Ou seja, não simplesmente você vai encontrar Deus falando, mas Deus guardando e protegendo a sua palavra. Deus revelando o certo e o errado. Deus mostrando as falas do diabo e a presença das suas ações na vida do ser humano. Mas o milagre da Bíblia, da palavra, das Escrituras estarem entre nós, mostra, revela claramente que ela é a palavra de Deus. O Espírito Santo presente. Bem, e aí está um grande segredo também. As pessoas olham para a Bíblia e veem a Bíblia apenas como um livro preto e branco. Quem? Quem tem letra. Porque quem tem o Espírito consegue ver a Bíblia colorida. Uma Bíblia especial. Ele lê a Bíblia e vê a Bíblia colorida, fantástica, porque tem o Espírito sobre ela. Algumas pessoas leem a Bíblia apenas matematicamente, leem a Bíblia apenas com um conhecimento humano e quer dar explicações matemáticas, físicas, científicas para as ocorrências bíblicas. Mas para quem tem o Espírito, consegue ver o milagre de Deus nos seus acontecimentos. Ela não é simplesmente preta e branca, não é simplesmente um livro de história, é um acontecimento fantástico, porque o Espírito Santo traz sobre ela a revelação. Quando você lê a Bíblia preta e branca, simplesmente você vai ler passagens, mas quando você pede a revelação de Deus, você terá os mistérios de Deus sendo entregues às pessoas. É assim que nós estaremos mostrando para vocês que o que está destruindo a igreja, matando a igreja, é a letra, porque a igreja deixou de ser espiritual para ser uma igreja materialista. Porque as pessoas buscam explicações, esclarecimentos e palavras para um viver horizontal. Tudo que proporciona prazer, felicidade, fortuna, riqueza para esta vida aqui. Mas para quem tem o Espírito, vê que toda a riqueza que precisamos juntar
não é aqui, é lá no céu. É com a letra que as pessoas deturpam a palavra para dar lugar a um outro evangelho. É assim, com letra, que as pessoas procuram tirar ensinamentos da palavra do Senhor e colocar outros que não são verdadeiros. Bem, na verdade, o evangelho da letra é o evangelho verossímil. Parece que é verdade, mas não necessariamente é a verdade. Mas nós não queremos um evangelho verossímil, queremos um verdadeiro evangelho, o evangelho da verdade. Assim, eu te convido a nos acompanhar, porque estaremos aqui mostrando, revelando coisas simples pela palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus. E certamente você vai ver a diferença de um pastor que tem zelo pela salvação das almas das pessoas, de um pastor que está interessado apenas no sucesso, ou então apenas no conhecimento do seu nome, e não da sua equipe, das pessoas que estão trabalhando com ele, e sobretudo para que a glória de Deus se manifeste através dele. Então, o mais importante não é o nosso nome, o mais importante não é o nome de uma denominação, o mais importante é o nome do Senhor Jesus salvando e libertando pessoas. E eu quero deixar aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Verdadeiro é aquilo que é incontestável. Segundo o dicionário é o seguinte: é aquilo que é insuspeito, certo, exato. Nós não podemos ficar com o verossímil. É preciso ficar com o que é verdadeiro. Nós não podemos ficar com aquilo que parece ser verdade, mas com aquilo que é verdadeiro. Eu quero chamar a sua atenção. A letra é o discurso neocalvinista, é um discurso reformado, é um discurso que corresponde à igreja de Sardes, que em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, diz: tu tens fama de que vives, ou seja, tu tens fama de que estás vivo, mas estás morto. E essa igreja de Sardes foi a igreja da reforma. Nós precisamos entender que Sardes teve um papel muito importante na história da igreja, mas faltava a ela algo mais, que depois veio a construção para deixar a igreja completa, que foi a igreja seguinte, a igreja de Filadélfia. E hoje nós estamos na era da igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia é a última igreja, mas é nesse momento em que nós temos os reformados, nós temos o momento em que é uma minoria que trabalhou a construção de Filadélfia, mas a grande maioria constituída de neopentecostais, constituída de um povo que não vive a verdade do Evangelho, uma igreja que passou a acreditar em qualquer coisa, mas que nós precisamos voltar para a construção da verdadeira doutrina apostólica e tomar muito cuidado com os discursos que estão sendo apresentados, porque a letra é o discurso que isenta a pessoa, isenta o homem de sua responsabilidade com relação à sua salvação e coloca toda essa culpa, toda essa responsabilidade em Deus, tanto pela salvação como também para a condenação. A letra é esse discurso que induz você a acreditar na predestinação da sua salvação ou da sua perdição. Mas quando você vê Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, e eu começo aqui na fase final, na parte final do versículo 8, que diz assim: esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca
confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como não aceitar a Jesus? Porque o discurso calvinista é que você não precisa declarar Jesus como teu Salvador, que você não precisa aceitar a Jesus como Salvador, porque foi Ele que te aceitou, foi Ele que te predestinou ou para a salvação ou para a perdição. Então, é um discurso que você não precisa fazer exatamente nada, porque tudo foi feito na cruz. Sim, eu quero destacar para você que a obra da cruz foi uma obra completa. Ela não precisa de reparo, não é necessário fazer outro tipo de sacrifício, porque aquele sacrifício já foi feito. Deus fez o papel dele, Jesus cumpriu o papel dele, e o Espírito Santo está trabalhando a nosso favor, cada um com seu papel, mas eu preciso também ter o meu papel, o papel de acreditar naquela obra que foi feita na cruz. Então, tome cuidado com o discurso da letra que você está ouvindo nos dias de hoje. Não é preciso aceitar Jesus? Não é preciso andar em santidade? Não é preciso acreditar no arrebatamento? Como não? Nós já vimos que sem santidade é impossível estar perante o Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tome cuidado, porque quando alguém falar para você que você não precisa andar em santidade, não precisa aceitar a Jesus, que não precisa acreditar no arrebatamento, então isso é veneno, isso é discurso humano, isso é letra, isso é mentira. E é preciso então você ficar com a verdade. E é exatamente isso que queremos que você escute bem. Não caia no engano, não acredite na mentira, não confunda a predestinação verdadeira com a mentira que estamos ouvindo nesses últimos tempos, com a mentira que tem matado a espiritualidade da igreja, com a mentira que tem feito muito discurso teológico parecer verdade, mas que está destruindo a espiritualidade da igreja. A igreja tem fama de que está viva, mas está morrendo. Onde estão os sinais que devem acompanhar esses pregadores? Por que não há batismo com o Espírito Santo? Por que não há cura? Porque agora só se fala em depressão. Antes era opressão, e o pastor orava e as pessoas ficavam curadas. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão as serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse discurso é o discurso bíblico de quem conduz-se espiritualmente. Então, as pessoas ficam apenas com letras, com discursos, com pregações, mas cadê levanta e anda em nome do Senhor Jesus? E olha, eu quero que você acompanhe os nossos cultos simples, com banda, com crianças cantando, com departamentos cantando, mas você vai acompanhar os nossos cultos simples, com oportunidade de pessoas simples, sem letras, sem muito conhecimento, mas você verá o poder de Deus se manifestando em nossos cultos. Eu faço questão de que você veja a diferença da letra e do espírito, da letra que mata e do espírito que vivifica, da letra que é teoria e do espírito que é prática. Eu quero que você veja isso. Então é preciso estar diante de Deus. Como é a predestinação bíblica? Pastor, como é a predestinação bíblica? Eu digo para você que a predestinação bíblica é simples, ela é simples, porque a Bíblia, quando fala de predestinação, ela é clara. Todos aqueles que vivem no pecado,
todos aqueles que andam dissolutamente estão predestinados à perdição. Mas ao contrário, todos aqueles que andam em santidade estão predestinados à vida eterna. Essa é a predestinação bíblica. A letra é um veneno que está tomando conta da igreja. A letra é um veneno que tem matado cristãos, porque a letra diz que não adianta você andar em santidade se você estiver predestinado à morte. Ora, uma pessoa está na igreja, mas se está predestinado à morte, porque Deus o predestinou para o inferno, ele está perdendo tempo na igreja, vai passar um tempão na igreja e daqui a pouco será lançado no inferno. Ora, que discurso é esse? Que base bíblica é essa? Mas tem outra experiência. Olha, se o seu filho está nas drogas, se o seu filho hoje é um matador de aluguel, se ele vive uma vida dissoluta, olha, fique tranquilo, porque se ele está predestinado à salvação, na hora H, no momento certo, Deus vai dar um jeito de salvar essa pessoa. Irmãos, essa é a letra que mata. Esse é o discurso que tem destruído a igreja. Então, vamos ficar com a predestinação bíblica, entendendo que quem anda no pecado será predestinado, já está predestinado à morte, à condenação. Mas quem anda em santidade, para aquele que aceita Jesus como Salvador, anda em santidade, e além disso, acredita no arrebatamento a qualquer instante, como será conduzido para o reino dos céus. Irmãos, eu quero explicar outra coisa para você. Amigo, você que está me ouvindo agora. Deus é eterno. Deus é presciente. Sim, o que você quer entender com isso? Irmãos, Deus, ele vai ao passado, Deus vem no presente, Deus visita o futuro quantas vezes ele quiser. Deus já veio aqui nesse gabinete, na minha sala, muitas vezes. Deus já foi no futuro e por isso é possível você acreditar na palavra de Deus, nas profecias, nas revelações, porque ele já foi no futuro e já voltou. Então, pela sua presciência, Deus sabe o que vai acontecer com todas as pessoas. Então, nós sabemos que pela presciência, Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Pronto! Aí você vai dizer assim, não é isso que eu estou falando de predestinação? Calma! Para quem tem o Espírito de Deus sabe que Deus entra e interfere em todos os processos. Deus entra e interfere nas leis naturais e nas leis espirituais também. Por isso nós temos sonhos, por isso nós temos revelações, por isso recebemos de Deus avisos sobre o que vai acontecer com a vida da pessoa. Coisas boas, coisas ruins. Quantos sonhos você já teve? Quando você tiver um sonho que alguém vai morrer, que alguma coisa ruim vai acontecer, ei, ore ao Senhor para que Deus mude esse quadro. Se Deus está te mostrando, é porque isso não precisa acontecer necessariamente, que tem que acontecer. Pessoas já foram avisadas de que iriam morrer, mas oraram ao Senhor e o Senhor mudou esse quadro, lhe dando mais anos de vida. E assim, você se lembra quando uma lei física se cumpriu? Quando o profeta estava trabalhando com um machado, cortando o árvore e o machado caiu na água. Logo, a lei da física mostra claramente que aquele machado deveria afundar. E o machado afundou. Mas quando o profeta clamou, Deus fez o ferro flutuar. Foi uma intervenção divina, espiritual naquele momento. Mudou a lei naquela hora. Sim, então eu, na condição de pecador, estava predestinado à morte. Sim, afundar nas profundezas do abismo. Era o meu caminho, era o meu destino. Mas olha, o Senhor me chamou, o Senhor me fez ouvir a sua palavra. E quando eu aceitei a Jesus como Salvador, Ele mudou esse quadro. Agora eu estou sendo
predestinado à vida eterna. Por quê? Porque estou andando em santidade. Então, Deus é aquele que faz o machado flutuar. Deus é aquele que muda o quadro do pecador para um santo adorador. O que eu quero dizer para você é: não fique com a letra, fique com o espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. O que você tem que fazer? Aceitar a Jesus como seu Salvador, reconhecê-lo que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Confesse que Jesus é o teu Salvador. Você precisa andar em santidade e acreditar no arrebatamento antes da grande tribulação. Faça isso. Aceite a Jesus como teu Senhor e Salvador. Viva para Ele. Eu te convido a acompanhar o nosso canal Reação Pentecostal. Eu te convido a compartilhar esse vídeo. Eu te convido a estar conosco nessa batalha em defesa da verdade. E deixo para você o meu forte abraço e que Deus te abençoe.